Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite, meninas. Sejam todas bem-vindas à nossa aula, ao nosso mini curso de modelagem e costura infantil. Hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula e eu conto com a participação de vocês. Sejam todas bem-vindas. Oi, Andréia. Muito calor por aqui em Maceió. E por aí onde você está, já quero te convidar a chegar compartilhando. Boa noite, Gilda. Boa noite, Alice. Que bom que vocês já estão aí, gente. A aula vai ser bem objetiva. Eu tô aqui moída, sabe? Eu tô aqui com muita dor de cabeça. Então, vamos ser uma aula bem específica. Boa noite, Alê Sampaio, seja bem-vinda. Karina, vocês vão se cumprimentando entre vocês e entre uma palavrinha ou outra eu vou interagindo, mas eu preciso muito que você compartilhe essa live, né, essa aula, essa videoaula. Aqui nós não temos estrelismo, nosso maior objetivo aqui é promover o conhecimento para vocês e também, né, interagir e sentir o calor humano. Nós vamos fazer uma releitura, né, do que nós já temos. Na primeira aula, nós conversamos sobre tabela de medidas, sobre estrutura, diferenças das bases. Não, isso foi na aula 2. Na aula 1, nós conversamos sobre tabela de medidas, conversamos sobre os tamanhos, sobre a divisão, sobre a classificação da fase infantil. Eu também expliquei para você sobre... expliquei para você também sobre as divisões, as subclasses que nós dividimos, né, para a gente poder compreender e trabalhar melhor a modelagem e também as faixas etárias. Já na aula 2, você compreendeu sobre a estrutura, você compreendeu as diferenças entre os corpos. Eu expliquei para vocês a partir de quando a base infantil começa a precisar trabalhar formas. Eu enviei para vocês também o material em PDF, que foi esse aqui, da base de 2 anos. Será a nossa primeira peça. Vamos trabalhar algumas outras também. Na aula 1 também eu expliquei para vocês sobre a questão muito importante sobre as caídas de ombro, né? A caída de ombro aqui, porque que na criança não existe, inicialmente, não existe diferença aqui, ó, entre ombros. A partir de quando começa essa diferença dos ombros? Então, se você não assistiu a aula 1, nem a aula 2, você encontrará a aula disponível lá no nosso canal, ou aqui no nosso canal, né? Já que essa aula depois vai para o canal. Aqui no mini curso de modelagem e costura infantil, aula 1 e aula 2. E eu sugiro também que você assista a aula já com a caneta e um caderninho e vai fazendo aí as suas anotações, porque são informações que você vai usar aí ao longo da sua vida de modelista, né? Boa noite, Alice, Elisângela, Patrícia. Tem uma pessoa nova aqui, deixa eu ver aqui quem foi que falou comigo. Beth Uemura. Que nome diferente, né? Seja bem-vinda, Beth. Oi, Adriana. Então, nós não podemos iniciar um trabalho de modelagem simplesmente já indo para o molde. Eu nunca trabalho abordando de fato já a modelagem e fazendo a leitura do modelo proposto. Por quê? É muito importante que você conheça a estrutura que você vai trabalhar, que você domine também essa base, que você conheça os recursos que ela foi construído, mas aqui nós não temos muito tempo para abordar todas essas informações, e são informações que a gente precisa se aprofundar mais, então faremos em um outro momento. O significado é sim, casada com o japonês.
Que bênção, Beth! Seja bem-vinda! Finalmente deu certo, ela ouviu, né, Lu? Sejam bem-vindas, meninas. Quem puder, eu peço a sua ajuda para compartilhar, para a gente trazer mais pessoas aqui. Tem muita gente aí amarrada, gente. O principal objetivo aqui não é fama. Eu não procuro fama, eu não procuro ficar para famosa. Mas um dos principais objetivos, além de trabalhar com pessoas que estão precisando de uma terapia ocupacional, também é desmistificar, né, alguns parâmetros que algumas pessoas foram adquirindo ao longo da sua vida, ao longo do seu processo aí de aprendizado, de informações que não são bem verdades. Existe realmente uma gama de professores e uma grande maioria não passa as informações como de fato se deve passar, amarra algumas informações, né, deixa sempre no oculto, e isso faz com que o aluno fique sempre dependente daquele professor, daquela metodologia. Eu não trabalho dessa forma, eu não quero que ninguém fique preso a mim. Se você ficar aqui, vai ser com muito carinho, vai ser porque você me ama, porque você gosta de mim, você se identifica, não porque você vai ficar é, esperando que eu te dê, né, uma informação e eu acabar segurando porque eu quero público. Eu não trabalho dessa forma e acho que ninguém deveria trabalhar dessa forma. Existe sim segredo de profissão, né? Mas se eu me propus aqui a fazer um mini curso com vocês, então eu estou aqui solta dentro daquilo que eu já programei que vou ensinar e estamos conversando. Porém, tem muitas informações que é tangente a todo o curso, né? A toda a metodologia. Essas informações principais que eu já passei na aula um, na aula 2, elas são pertinentes para qualquer idade. Então, você precisa ter uma compreensão de fato do que você está fazendo para você saber e conseguir dominar essa área, tá bom? Outra coisa, você que tem esse intuito de aprender para trabalhar ou para trabalhar com modelagem infantil, com peças infantis, quer colocar a sua loja aí e talvez você tenha um pouquinho de medo de estragar tecido, né? Eu sempre me deparo com essa informação, ai, professora, eu tenho medo. Então, assim, não tenha medo. Nós estamos aqui realmente para errar. É para aprender, sim. Em primeiro lugar, é para aprender, mas também é para errar, porque os erros também nos fazem crescer, tá bom? Talvez se você tiver o medo e tiver aquela dorzinha no coração de cortar um tecido e errar, eu te sugiro comprar um percal, comprar um tecidinho assim, ó, mais simplesinho, mais em conta para você testar a sua base, para você confeccionar aí sua peça com todo amor, com todo carinho. E aí com as dificuldades também, caso você consiga fazer, que eu sei que você vai conseguir, nós somos todas capazes. E aí você depois faz aí no seu tecido principal, tá bom? Então vamos começar. Boa noite, Fabi, Karina, Dinólia, vamos lá. Nas aulas anteriores, nós já fizemos esse apanhado de informações e aí você já sabe que se não assistiu, está disponível no canal, tá? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade fazendo agora a interpretação do que nós já temos. Nós temos um modelo aqui pré-definido, mas poderíamos estar criando também. E então a gente precisa dominar alguns artifícios, né? Tem muita coisa, gente, que nós aprendemos, por exemplo, na modelagem feminina, nos desenvolvimentos. Boa noite, Rosinha! Um beijo, minha querida. Chita também, menina, mas deixa eu te falar que a Chita hoje tá assim, ó, de deixar a boca aberta, né? Aqui a gente brinca e chama e diz que a Chita tá de deixar a boca abrida. As chitas já não são tão chitinhas, né, como antigamente. Antigamente nós tínhamos uma chita a um valor bem inferior, um tecidinho de uma qualidade bem inferior, mas hoje em dia, minha filha, as chitas estão coisa mais chique do mundo, né? Inclusive, eu até desenvolvi uma coleção com chitas. Coisa mais linda está a chita. Então,
Talvez até a chita seja algo assim que talvez a chita tá mais cara do que algodão cru. E olha o comentário da Andrea. Então, eu acho que o algodão cru ou até um percal, gente. Ó, esse aqui, as minhas alunas já sabem o que é que eu uso. Eu compro o percal misto. Por quê? Na verdade, eu não gosto muito dele, tá? Porque assim, eu faço essas peças assim, ó. Deixa eu mostrar. Tem uma peça ali e tem essa peça aqui também. Isso aqui é peça de aula de aluna, tá? Do módulo de calça, ó. Olha o tamanho dessa peça. Ó, isso aqui, gente, é percal. É um percal misto. Ele tem uma qualidadezinha bem inferior. Ele não é um dos melhores percals, tá? Ele dá um pouquinho de trabalho, porque ele é bem fininho e ele cola um no outro. E quando a gente corta alguma peça assim, por exemplo, um decote que ganha sentido do viés, ele dá um pouquinho de trabalho porque ele alarga. Mas para peça piloto e para as aulas aqui, ó, para mim tá tudo jóia, tá? Essa calça aqui, gente, tá parecendo que é infantil, né? Ó, tá parecendo que é infantil, mas não é infantil, tá bom? É aula do curso da turma 2, Clube do Aprendiz. Elas estão no módulo de calças. E aí, todas as aulas eu faço nessas bases assim. A base acabou de fugir. Eu faço as aulas. Ah, tá aqui, ó. Ó, base de calça. Porque aí eu consigo, né, em um tempo mais curto, fazer toda a aula e fazer peças adultas com cós, acabamento, tudo. Faço um pouquinho menor para a gente poder economizar também material, né? Então, olha só. A peça infantil vai ser igual, né? Só vai tirar alguns recursos, alguns detalhes, mas vamos lá. Eu enviei para vocês hoje. Quem não viu, quem não tá no grupo do WhatsApp, eu vou postar aqui no Face. E quem está no YouTube assistindo essa aula gravada, vai procurar o meu Face, Gerlane Maria, para você pegar essa foto aqui, ó. Porque algumas pessoas não estão tendo acesso à impressora, né? Eu enviei o nosso kit de bases em PDF, mas nem todo mundo está tendo acesso. Então, não é por isso que você vai ficar de fora, né? Boa noite, Fernanda! Olha só. Então, eu enviei esse desenho aqui, ó, que eu vou demonstrar aqui para você fazer aí a sua base. Ninguém vai ficar de fora por conta de impressão, tá bom? É só você se dedicar que vai dar super certo. Então, eu vou virar a câmera e depois você me chama, viu, Beth, no WhatsApp pra gente conversar. Me chama no privado que eu passo o WhatsApp da escola. E aí, vamos começar, tá certo, gente? Deixa eu ver aqui como é que tá a questão da bateria. Não vai poder demorar muito, tá? Então, vamos conversar. Eu preciso sempre que vocês interajam comigo. Quem chegou agora, compartilha pelo menos com 3 amigos. Em grupos permitidos, gente, tá? Pra você não se prejudicar. E vamos lá acabar a conversa. Porque se deixar eu falo mesmo. Deixa eu arrumar aqui. Tirar aqui o carregador. Pra gente ver como fica. Ó. Deixa eu afastar aqui pra ficar aqui mais pertinho do carregador, tá? Essa daqui foi a base. E essa aqui é a foto. Acho que eu não consigo dar zoom. Ah, consigo, olha só. Essa aqui é a foto da base. Como é que você vai fazer? Como é que você vai desenhar essa base? Aqui estão todas as informações que você precisa. Você pode observar que essa base, ela tá dentro de um retângulo. E que eu tenho a largura do retângulo, ó. 17,5. Então, eu vou vir aqui, ó.
sempre usando o esquadro, tá bom? Nunca faça uma reta, uma linha, o que for, por conta própria. O esquadro, olha aqui, esse casamento aqui, ó, fita métrica e esquadro, eles não se separam, tá bom? Pode às vezes se desentender, o esquadro dizer uma coisa, ó, porque as medidas às vezes são diferentes, a fita dizer outra, mas esse casamento aqui, ele não se dissolve, tá casado. Então, você vai vir aqui, ó, você vai começar a fazer esse seu retângulo, certo? E aqui você vai fazer 17,5 por 25,5, ó, 25,5. Se eu já tenho a medida da largura e da altura, eu vou repetir aqui embaixo, ó, embaixo e pra cima. E aí, eu vou começar a construção dessa base. Veja só, a 4,5 centímetros do meu ponto zero, eu vou fazer uma marcação, e a 5 centímetros na direção vertical, eu vou fazer outra marcação, e aí, ó, eu já vou conseguir construir o meu decote, certo? Desse pontinho que eu marquei pra cá, ó, na linha reta, né, no meu retângulo, eu vou marcar 8 centímetros, certo? Marquei, e quando eu marcar, eu vou descer 2 centímetros. Então, marquei 2, então já consigo, ó, construir o meu ombro. E assim você vai construindo, certo? Um ponto tá ligado ao outro. Veja só, daqui, ó, daqui do meu decote pra cá tem 17 centímetros. Então, construir esse aqui e aqui eu vou esquadrar, ó, esquadro 12,5 centímetros. Marquei a largura, certo? Posso passar direto, ó, passo direto e vou fazer a marcação de 5 centímetros. Deixa eu ver aqui uma informação que eu não coloquei. Deixa eu ver aqui. Se é esse aqui. 13,5, tá certo, ó. Daqui, dessa pontinha pra baixo, eu vou marcar 13,5 centímetros e esquadro. Então, quando eu esquadrar, eu vou encontrar essa linha aqui, ó, certo? 13,5, aqui é 5 centímetros, aqui também é 5, ó. Então, encontrei essa largura. Vou subir, faço a linha lá pra cima. Então, nessa linha aqui de cima, eu vou encontrar aqui, ó, 5,5 centímetros. Esquadrei para os dois lados. Então, eu só quero medir essa distância aqui, que é 1,5 centímetro. E dessa forma, você vai construir tanto frente, ó, quanto as costas. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, ó. Tanto frente quanto costa, certo? As costas é um retângulo, ó, de 18 por 23,5. E aí, depois a gente começa a fazer as marcações. Veja só, daqui eu vou descer 2,5. Daqui pra cá, 7,5. Quando eu encontrar o 7,5, eu vou rebaixar 2 centímetros. Depois de 2,5 aqui, eu venho pra cá, 2,5 centímetros. E assim, vocês irão conseguir transcrever toda essa base para sua realidade, tá bom? Eu posso até depois tentar fazer um vídeo separado, traçando todas essas informações aqui para você. Quem tiver dificuldade, pode comentar aqui no vídeo ou fala comigo lá no nosso grupo do WhatsApp, pra gente ver o que a gente pode fazer, tá certo? Mas ninguém fica fora, não. Vamos lá, gente. De posse da base, você pode ver que eu não mandei base de manga, porque essa nossa peça, ela não vai ter manga, tá? As peças infantis, elas possuem manga sim, porém é muito de acordo com a estação, de acordo com a proposta, com o tipo de peça. É uma peça verão ou é uma peça inverno, né? É uma peça que possui uma abertura, então é necessário a gente sempre analisar, certo? A nossa base aqui, ó,
Nós temos a nossa base, não. Nós temos aqui o nosso modelo de uma batinha, tá? Por que uma batinha? Porque você pode ver que ela possui o formato de um trapézio, né? O que é um trapézio? Eu expliquei também nas aulas anteriores. É uma peça geométrica que possui as laterais paralelas. Então, você pode ver que esse formato aqui, ele é paralelo a este. E possui duas medidas diferentes, sendo a parte de cima menor e a parte de baixo maior. Esse é o formato da nossa batinha. Então, baseado nas informações que que essa peça está nos dando, eu sempre aconselho minhas alunas a começar fazendo a leitura, a nossa leitura de interpretação, certo? Eu peguei essa folha aqui porque eu vou anotando aqui, porque tudo que nós fizemos aqui, tudo que a gente enxergar, reconhecer os processos, a gente nomeia aqui e depois a gente coloca lá na nossa base, certo? Primeiro eu já sei, ó, que será... Eu vou colocar aqui, tá? Interpretação. Batinha, 2 anos. Certo? Vamos lá. Essa nossa leitura, eu já sei que, ó, pelo nome, eu já sei que vai ser uma batinha. Então, se eu já sei que vai ser uma batinha, vai ter o formato do trapézio, certo? Eu consigo enxergar também que ela tem uma abertura frontal, né? Então, eu já vou denominar aqui também. Abertura frontal. Temos também, nessa abertura frontal, nós temos aqui uma vista simples. Por quê? Porque nós temos, acho que 4 ou 5 tipos de vista, né? Nós temos a vista simples, a vista dupla, né? A vista com botão coberto, a pespontada. Nós temos vários tipos de vista. Quem é minha aluna dos cursos pagos já sabe disso. Nós temos também aqui, ó, referente à informação da cava. Vamos observar aqui bem pertinho. Você pode ver que ela tem uma parte dessa cava aqui, ó, aberta. E nós temos aqui uma falsa manga. É um babadinho que sugere uma manga. Então, se nós temos esse tipo de babadinho e não é uma manga, essa parte aqui, ó, ela precisaria realmente estar aberta, porque senão não traria conforto a essa peça. Nós chamamos aqui, ó, essa informação referente a essa cava de uma cava mista. Por quê? Porque parte da cava vai precisar se manter na estrutura para receber uma manga, mas a outra parte precisa ter um conforto dessa cava, certo? Por quê? Porque se você mantiver a sua cava bem em cima aqui, ó, como é a sua cava, né? Se você não fizer um conforto, vai ficar bem embaixo da axila. Então, essa interpretação vocês já podem conhecer, já devem saber. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma cava mista, certo? Nós temos também uma falsa manga. Manga é MNG, tá? MNG é uma abreviação para manga. Falsa manga com babado, tá? Eu costumo batizar esses processos, tá bom? E esse tipo de babadinho aqui, ó, eu costumo batizar de manga anjinho, porque ele é muito parecido com as asinhas, né? As pontinhas, ó. Eu tô sem querer riscar, mas... Ó.
muito semelhante aqui, né? As asinhas de um anjinho. Então, eu vou botar aqui, ó, manga, anjinho. Ou será anjinho com J? Eu acho que é com G, né? Quem foi professora, me fala. Então, nós já temos algumas informações bem pertinentes a esse formato. Nós já sabemos que será uma batinha. Se será batinha, vai ser o formato trapézio, ó, certo? Nós já sabemos que esse formato trapézio, ele vai ter uma abertura e que essa abertura é uma vista simples. Nós vamos ter uma cava mista, ou seja, essa cava vai apresentar uma estrutura para receber uma manga, mas ao mesmo momento ela também vai ter um conforto de cava. Então, por isso que ela é uma cava mista. Já coloquei aqui, ó, uma cava mista. Nós temos também aqui, ó, um decote redondo. Ele é muito semelhante ao canoa, mas não é canoa porque não tá tão em cima aqui, ó. Aqui houve, né, um rebaixamento. Então, nós temos aqui um decote. Pode ser o canoa também, tá bom? Eu vou botar aqui, ó, redondo. Ou canoa, tá? Nós temos também aqui, ó, um babado. Aqui era um shortinho que eu cortei, né, pra gente não se confundir. Então, nós temos aqui também, deixa eu desenhar aqui. E aqui ficamos o nosso babado. Nós temos aqui, ó, um babadinho, né? E uma subidinha aqui, uma característica lateral. O que acontece com essa característica aqui? Toda peça que nós produzimos, meninas, elas jamais devem ser retas. Olha só. Boa noite, Adelma. Anjinho com J, né? Tá certo. Deixa eu corrigir aqui pra eu não passar essa vergonha. Anjinho. Vamos lá. Toda peça, toda modelagem. Obrigada. Olha, e aí a pedagoga falando, pronto, acabou, né? Né, Alice? Toda peça de modelagem, seja adulto, seja infantil, seja da parte superior, da parte inferior, jamais nós modelamos a peça assim, ó, reta, certo? Mesmo que seja uma peça assim, ó, que tenha um caimento como esse, jamais a peça deve ser finalizada reta, tá? Por que essa informação? Porque a peça tende a pendurar. Essa informação eu já dei em outras aulas e eu tô trazendo aqui porque talvez seja novidade para algumas pessoas. Então, toda modelagem que nós fizermos, seja de uma calça, seja de uma blusa, de um vestido, nós fazemos a modelagem. Deixa eu ver aqui o desenho de uma... O desenho dessa... Ó, você tá vendo que ela fica com esse artifício arredondado? Porque aqui nas pontas nós fazemos um acabamento, certo? Um conserto, na verdade. Algumas pessoas não sabem, mas isso nada mais é do que uma precaução. Porque depois que a gente passa a usar a peça geralmente aqui, ó, ela tende a pendurar. Quando ela pendura, a probabilidade é dela ficar assim, ó. Maior nas pontas e mais curta no lado. Então, para isso, nós fazemos esse acabamento aqui, ó, na modelagem de cerca de 1,5 centímetro. 1 a 1,5 centímetro. Quando nós temos uma modelagem como essa aqui, ó, você tá vendo que
ela tem uma curvatura bem maior. Então, aqui foi algo proposital para combinar com esse formato do trapézio. Então, aqui ela foi subida, né? Ela foi feita aqui esse acabamento, uma margem bem mais alta. Até porque aqui foi colocado o babado, tá? Então, a peça não ficou curta, ó. Ela subiu um pouco mais e depois foi acrescentado o babadinho aqui, que devolveu o comprimento da peça. Até aí tá fazendo sentido para você? Você tá conseguindo assimilar? A explicação tá clara? Vão falando aí comigo. Deixa eu ir arrumando aqui para colocar o carregador. Preciso da interação de vocês. Boa noite, Débora. Maria Souza, sim. Patrícia Aguilar. Adelma. Então, vamos seguindo, tá? Sempre interajam comigo e quem vai chegando, não esqueça de compartilhar. Vamos agora trazer a realidade, essas informações aqui, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir ministrar toda a frente, mas vamos trabalhar para isso. Eu desenhei aqui a nossa base que eu passei para vocês, tá? Desenhei a base de frente. E eu passei também a informação, eu não sei se eu tenho aqui, mas eu acredito que vocês possam passar para mim, da altura do corpo, gente. Que eu não tô aqui com o restante, acho que é 22, se eu não me engano. Vocês podem ver aí no arquivo que eu enviei para vocês. Eu vou ver isso aqui agora. Aqui, essa aqui tá com 21,5. Foi 22 centímetros. Então, eu vou acrescentar aqui um pouquinho. Eita, senhor, a fita métrica caiu. Pera aí. Basta cair uma pontinha, né? Eu vou trabalhar com essa aqui mesmo, de 21, mas vocês acrescentam 1 centímetro, tá bom? Então, vamos começar a trabalhar, a raciocinar sobre essa base. Essa base foi construída, tirada essa medida do cantinho do ombro até a altura do umbigo, né? Que geralmente é a cintura. Busto 52, deixa eu colocar aqui. Busto 52, costas. Deixa eu ver quanto. 24. E altura, corpo. 22. Pronto, vamos lá. Essa medida foi tirada do cantinho do ombro até a altura do umbigo. Então, se eu fizer a minha batinha até a altura do umbigo, vai ficar curtinha, né? Porém, as crianças, ela não tem a mesma altura, a mesma dimensão que um adulto. Em um adulto, geralmente, nós acrescentamos da cintura para o quadril cerca de 20 centímetros. Essa é uma média geral da população. A criança, ela não é assim, tá? Então, pensando que o shortinho vai vir e vai ficar também na cintura, né? Ou um pouquinho abaixo dele. Nós precisamos de pouca coisa aqui para baixo, certo? Quanto seria essa pouca coisa, ó? Seria uma média de entre 6 e 10 centímetros. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar aqui 8 centímetros. 8 e 8, certo? Por quê? Porque não precisa chegar até o quadril como geralmente nós trabalhamos no adulto. G, quero fazer realmente grande, quero fazer como um vestidinho. Aí você realmente desce a seu critério, tá? Eu vou primeiro fazer aqui, ó, esse prolongamento pra gente poder fazer essas alterações. Ó. Veja que eu não estou acrescentando por conta própria. Eu já tenho uma reta aqui e eu já tenho uma marcação de altura. Então, agora eu posso fazer isso aqui, ó.
tá? E ligar os dois pontos. Pronto. Eu já tenho aqui, deixa eu ver se eu mudando a posição vai ficar melhor, né? Porque vocês estão vendo a peça inteira. O meu medo é que a bateria não dê. Deixa eu ver aqui. Ixi. Bom, vamos começar a fazer as modificações. Como é que eu vou trabalhar essas folgas necessárias para transformar isso aqui em um trapézio, tá? Nós sabemos que essa medida que tá aqui na sua base é a medida justa, ou seja, a fita foi colocada ao redor da bebê e ela representa uma medida de contorno real. Não tem folga. Então, para que a minha bebê fique confortável, eu já sei que eu vou precisar trabalhar folgas e deixar essa criança à vontade. Por quê? A roupa da criança, ela é bem diferente da roupa do adulto, né? Nós também precisamos ter conforto, sim. Mas na nossa versão, né, adulta, o que está em questão são outras questões, são outros pontos, o estilo, fica bem alinhado, né? A gente geralmente dá uma arrumadinha, fica em pé e se arruma. Criança não, e precisa, além de estar arrumada, precisa também estar confortável. Então, nós vamos aqui, ó, no busto, dar uma folga de 2 centímetros, ó. Eu estou falando apenas de folga, não de margem. Vamos considerar os 2 centímetros e vamos avaliar se esse 2 centímetros tá bom, certo? 2 centímetros na frente representa 2 na frente e 2 do outro lado. Nós já temos 4. E mais 2 atrás e 2 do outro lado, nós temos 8. Então, a sua bebê vai estar aqui, ó, por exemplo, nesse círculo. Digamos que o círculo da medida seja esse. E somente com esse valorzinho aqui de folga, certo? É um valor bacana? É um valor bacana, porém, ele limita muito esse público. E eu não quero, digamos que eu estou construindo uma peça, não é somente para uma criança, é para uma loja. Eu quero que ele atenda a um tamanho maior. Eu preciso ter cuidado, porque muitas vezes o aumento ele é tão grande que ele acaba desestruturando a minha peça. Por quê? Se a peça crescer muito para cá, ele vai caber numa criança de 4 anos, de 6 anos. Porém, ó, tudo achatado, né? Então, até 3 centímetros aqui seria o ideal. Eu acho muito, eu não gosto de trabalhar com uma folga tão grande para uma peça simples como essa, certo? Mas aí vai de gosto. Você vai sempre analisar. Se você acrescentar 3 centímetros aqui, ó, você estará anexando mais 3 do outro lado. Então, só aqui, ó, deixa eu colocar aqui no 6. Só aqui você já tem 3 centímetros. Não tá demais, não. Mas pode ser um pouquinho mais justa, certo? Só no busto. Agora, como é que eu vou anexar, como é que eu vou colocar essa folga aqui nessa lateral? Se tratando da construção de uma batinha infantil, ela é muito proporcional ao tamanho da minha base. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso ver quanto que eu tenho aqui nesse final, né, ó. E colocar 50% desse valor. Eu tenho aqui 13. Ó, deixa eu colocar aqui o contrário, pra gente já ver o valor. E aí, eu posso acrescentar 6,5, ó, metade do que eu tenho aqui. Isso é uma regra? Não é regra. São apenas mecanismos que nos facilitam a construção de várias em série. Por exemplo, eu não vou me ater a acrescentar, ó, olha só. Ó, como vai ficar
um aumento bacana, né? Mas se eu pegar, por exemplo, uma base aqui, tamanho 8 anos, eu vou para a mesma proporção. Eu vejo quanto que tá aqui, ó, aqui no final, nessa cintura, ou aqui, que vai ser a mesma medida, e coloco proporcional. Quando é que essa informação muda? Quando a criança ela já está começando a acrescentar, a apresentar uma estrutura corporal diferente. Ou seja, está criando peitinho, né? Já tem, às vezes, uma cinturinha. Então, algumas informações ela pode modificar. Se eu estiver trabalhando com uma criança que já tem aqui, ó, uma cinturinha definida, eu já não vou pegar essa medida da cintura. Eu já trabalho com a medida mais larga, que será a minha medida de busto, porque senão o acréscimo vai ficar, né, bem pequenininho. Então, feito isso aqui, ó, eu vou construir isso aqui. Que coisa ridícula, né? Você tá pensando, que coisa mais feia, isso aí não existe. Vamos tratar, gente, tá? Isso aqui não é ainda o final. Veja como é que ficou. Nós temos aqui essa folga e nós temos aqui o acréscimo. Vamos começar a dar cara para essa base. Eu vou vir aqui no finalzinho e eu vou subir. Eu vou subir um pouco além do que eu subiria. Veja só, uma modelagem comum, eu iria fazer aqui, ó, 1,5 centímetros. Vou pegar aqui outra régua. Encontra a metade aqui, ó. E nós faríamos isso aqui. Isso aqui seria o suficiente para não apresentar bicos depois. Mas o modelinho apresentado, gente, olha que fofura. Ele tem uma subida aqui, ó, bem maior, né? Uma pena que eu não consigo aqui criar esse parâmetro, porque a foto não tá assim bem esquadrada. Mas veja só, por aqui você consegue ver que ele tem uma característica peculiar, né? Foi proposital. Então, eu vou vir aqui, em vez de subir esse 1,5, eu vou subir aqui, vamos dizer que 3,5 centímetros. Olha. E aí, gente, que coisa estranha, né? Olha só. E aí, agora eu vou, ó. Eu já não vou chegar suave aqui no meio. Eu já, aqui, ó, porque eu tenho esse meio aqui para chegar suave quando eu subo 1,5 centímetros. Eu subi 3,5 centímetros. Então, se eu chegar para cá, vai ficar uma ponta. Então, eu tenho que vir mais para cá. A própria régua vai te falar isso aqui, ó. Ó. Eu tenho que chegar suave, mas eu tenho que satisfazer aquela altura lá. Então, veja. Certo? Essa parte aqui, ela não vai existir. Não acrescentamos ainda, ó, a nossa vista, decote, margem de costura. Vamos por parte. Vamos lendo aqui, porque quando você constrói, quando você trabalha dentro de algo que você já pré-determinou, fica muito mais fácil de que você ir olhando aqui, ai, aqui tem isso e aquilo. Vamos lá. Não, para primeiro, faz esse estudo mais detalhado, tá? E aí você anota essa leitura para você poder ir transformando em realidade. Deixa eu ver aqui. Boas-vindas a todas e principalmente a quem está aqui pela primeira vez. Vocês vão amar a maneira de ensinar da Prof. Gerlane. Ela é ótima e muito correta. Obrigado, Carla. Deus abençoe, viu? Deus abençoe mesmo. Vamos começar a transformar aqui. Eu já trabalhei a questão da batinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, um ok, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui uma abertura frontal. E essa abertura frontal, ela é o tipo de vista simples. Por que que eu preciso dizer que é uma vista simples? Porque tem N aberturas. Eu podia fazer uma abertura que fosse somente até aqui, uma carcela. Eu não poderia jamais trabalhar com zíper, né? Porque nós temos um bebê e o bebê
põe na boca, cai, pode se machucar. Eu não posso também trabalhar com o bebê com botões que costure a mão. Olha quanta coisa importante, gente, quando a gente trabalha com criança. Não é simplesmente você vir aqui cortar a peça, pronto e acabou. Existem algumas informações, como que eu vou dizer, alguns parâmetros de segurança que eu preciso ter conhecimento. Principalmente para aquela mãe de primeira viagem que não tem essa informação e que chega no seu ateliê, pode chegar no seu ateliê e dizer, olha, quero que você faça essa roupa assim, coloque isso, coloque aquilo. Quando que você está confeccionando, recebendo a ordem, você vai ser 10. Mas caso aconteça algum acidente, a criança engula, o puxador do zíper se solte, então você com certeza passará a ser a responsabilizada. Você vai fazer? Sim, você vai fazer a peça do jeitinho que a mamãe falou. Porém, você não pode deixar de passar essas informações. Olha, aqui, por exemplo, se nós estivéssemos fazendo uma camisa, né, para um menininho. Aqui não pode ser um zíper, porque o zíper machuca, o zíper pode soltar o puxador, então você tem que ser muito coerente com a segurança daquela criança, mas principalmente com você mesmo como profissional. Deixa eu ver aqui. Carla, estou encantada com as aulas. Boa noite, minha internet está muito lenta. Ô, Sônia, que pena. Depois você assiste, viu, meu amor? Vamos lá. Então, nós já fizemos a primeira parte, foi batinha. Agora, eu vou dar asas, né? Eu vou criar essa estrutura dessa abertura. Se ali já foi determinado que será uma abertura frontal, uma vista simples, então a vista vai ser igual àquela vista que nós construímos, na fase adulta. Porém, nós vamos precisar do botão, certo? Por quê? O botão é que vai nos dar a informação da medida que eu vou utilizar. Eu vou pegar aqui um botãozinho. Deixa eu ver se eu consigo um botão pequenininho. Pronto. Não será o botão que eu vou utilizar. Pronto, consegui, ele tá... Pronto, consegui esse aqui. Ó, eu vou utilizar esse aqui só para você ver, tá? Mas saiba que uma criança desse tamanho não se usa botão costurado, tá bom? Ó, nós temos os botões que são de acordo, né, com o tamanho da peça que nós vamos utilizar. Você vai vir aqui e você vai ver a medida desse botão, ó. Eu vou medir aqui no 2 centímetros, porque o 1 tá faltando alguns milímetros, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Você pode ver que a largura dele... Ó, eu vou colocar ele aqui, vai ficar melhor de você ver, né? Ó, a largura dele é 1 centímetro perfeito, né? Então, vamos construir a nossa vista. Eu preciso compreender que essa peça será fechada aqui, né? Eu tenho a minha base que vai até o meio. E desse meio, qual o tipo de botão que usa para bebê? Se usa aquele botão tac-tac, né? Eu esqueci, é o botãozinho de pressão. Ó. Botão de pressão, tá? Eu vou fazer aqui essa abertura igual a abertura de qualquer outra peça, certo? Então, eu já sei que eu tenho aqui a metade, aqui ao meio, e aqui do outro lado será tic-tac. Isso, Karina, é esse mesmo aí. Tic-tac, isso. Então, o que é que acontece? Eu vou fechar aqui, ó, né? Eu tenho um botãozinho, eu tenho outro botãozinho. Deixa eu ver quantos centímetros eu coloquei. 5. Então, eu tenho outro. E aqui eu não vou trabalhar com botão, porque aqui vai ser o meu babado, certo?
Então, o que que acontece? A minha blusa, ela vai se abotoar exatamente aqui. Então, significa que eu preciso de um espacinho para lá e um espacinho para cá. Eu determino aqui, ó, essa medida. Deixa eu vir aqui com o papel branquinho para construção. Ó, eu botei um zoom para você enxergar essa região aqui, tá? Ô, Carmen, um cheiro. Então, vamos lá. Vamos construir a vista desse bebê. Eu já sei que eu tenho aqui, ó, 1 centímetro na largura do meu botão, tá? Então, eu tenho aqui a linha que vai unir, né, uma base, um lado da base ao outro, certo? Essa linha aqui, ó, eu tô construindo ela aqui ampliado para você compreender melhor. E aí, essa medida que eu tenho do meu botão, eu vou colocar metade para um lado e metade para o outro, certo? Essa medida ainda não é da minha vista. Essa medida é a do meu botão, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Então, eu tenho o meu botão aqui, ó. Mas eu preciso de um acabamento para esse botão nessa vista. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, meio centímetro para lá e mais meio centímetro para cá. Pronto, agora eu já consigo definir a largura dessa minha vista. Como sempre, ensinando com excelência. Ô, Carmen, muito obrigada. Deus te abençoe, viu? Obrigado pela sua presença. Então, agora eu já consigo determinar essa medida. Eu vou medir daqui do cantinho, ó, pra cá. Eu vou precisar de 1 centímetro, né, ó. 1 centímetro do meu botão, mais meio centímetro. Aqui tá faltando alguns centímetros, gente, nessa pontinha. Então, eu vou ter que usar essa daqui mesmo, ó. Eu tenho meio centímetro aqui. O lápis, ele tem a ponta muito grossa. Então, eu tenho, ó, meio centímetro, né? Com meio centímetro do meu botão e mais meio centímetro. Ou seja, esse aqui e esse formou a medida do meu botão. E eu tenho mais um acabamentozinho aqui, ó. Mais meio centímetro. Então, eu tenho, ó, 1 centímetro, 1,5, 2 centímetros. Deu para compreender? Então, a gente já tem a informação da medida dessa vista. O que que eu vou construir? Deixa eu organizar aqui. Ó. Então, quer dizer que da linha principal para lá, eu vou acrescentar 1 centímetro. Da linha principal para dentro, mais 1 centímetro. Então, vamos fazer isso aqui, olha só. Eu vou pegar esse outro lado, que eu não gosto de trabalhar com esse metalzinho, porque aumenta as medidas. Mas vamos lá, ó. 1 centímetro. E 1 centímetro. Certo? Vou vir aqui mais pra baixo. É nada, mulher. Olha a conversa da Beth. Ó. 1 centímetro pra lá. 1 centímetro pra cá. Então, eu já tenho aqui definido a parte principal da minha vista, que é aquela que vai ficar exposta, onde o meu botão vai aparecer. Ou caso a criança... Ó, eu não gosto desse lápis porque ele acaba riscando onde nós não pedimos que ele riscasse. É porque a ponta aqui é muito grossa. Então, nós temos aqui a informação de como vai ser. Agora, eu vou pegar toda essa medida que eu tenho, vou repetir aqui, porque ele precisa de um acabamento na parte de baixo. Então, eu vou vir aqui, ó, uma vista simples, vou repetir.
certo? Porque essa parte vai... E eu não quero passar overlock, porque vai ficar um acabamento assim não muito bonito. Então, eu vou acrescentar meio centímetrozinho só pra gente dobrar. O meio centímetro com esse lápis aqui, gente, fica quase 1 centímetro, vê só. Já já você vai compreender tudo isso aqui, ó. Tá? Vamos dar uma recortada para você compreender melhor. Eu vou recortar aqui. Deixa eu ver. Ó. Vou recortar nessa pontinha para você compreender o que é que nós estamos construindo. Ó. Esse primeiro meio centímetro, ele é acabamento. Então, eu vou vir aqui, ó, e eu vou dobrar os meio centímetro, que é pra gente não precisar usar uma overlock. Tem algum problema usar overlock? Não tem. Não tem problema nenhum, você pode utilizar. Só que não vai ficar com aquela aparência de bem acabado, tá? Mas vamos galgando passo a passo. Tá começando agora, pode usar overlock. Aí agora eu vou dobrar, ó, no finalzinho da nossa vista principal. Então, veja só. Vai ficar aqui, tá vendo, ó? Essa medida aqui, ela está aqui atrás. E aquele meio centímetro, ele tá aqui, ó. Pra gente não precisar usar overlock. Tá vendo só, Beth, que não é tão complicado, mulher. É só questão da gente compreender, né? Parar pra assimilar a informação. Pronto. Eu já tenho aqui mais uma informação aqui, ó. Ok, né? A abertura tá ok. Agora, vamos trabalhar a cava mista. Por que ela é uma cava mista? Porque ela apresenta duas estruturas. Nós apresentamos aqui, ó, a estrutura para colocar manga, que é, trabalhamos a questão da margem de costura, acrescentamos 1 centímetro, acrescentamos aqui também no ombro 1 centímetro. Ó. Mas modelagem, só depois de treinar umas 10... Mas modelagem é isso. Você só vai acertar de primeira se você já souber, né? Se você já tiver experiência. E tudo na vida é assim. Nós aprendemos a falar e nós não falamos todas as palavras de início, né? Nós falamos de, aga, papá, mamã. E depois, com o tempo, é que nós vamos aprendendo. Por quê? Porque nós fomos, né, repetindo. E aí as pessoas ao nosso redor também vão nos ajudando e a gente consegue aprender a falar. Então, tudo na vida requer que a gente pratique. A única coisa que a gente... e olhe lá que nem o dom, viu, gente? Até quando a gente nasce com um dom, para você desenvolver o seu talento, você precisa também estudar. Eu não nasci com esse talento aqui. Eu posso ter nascido com uma certa facilidade de compreensão. Mas eu precisei estudar, eu precisei chorar, eu precisei passar um longo caminho até compreender isso aqui e até hoje em dia saber ensinar para vocês. Então, tudo a gente precisa treinar, né? Então, vamos lá. A minha falsa cava, né? Ou cava mista, falsa cava não, cava mista, ela apresenta metade margem de costura e metade precisa apresentar o conforto da cava. Por quê? Porque aqui não vai receber manga. Se eu simplesmente colocar aqui, ó, uma margenzinha de costura e colocar a manga em determinado lugar e depois só fazer a bainha, o que é que vai acontecer? A cava vai ficar roçando no braço. Então, antes da gente acrescentar esse restante aqui, ó, vamos fazer um conforto. Ou seja, essa cava aqui... Deixa eu ver se esse meu amiguinho aqui quer funcionar hoje. Os lápis vermelhos não gostam de mim.
essa cava aqui, ó. Gente do céu, tanto lápis aqui. Essa minha cava, ela vem aqui e aqui ela rebaixa, ó. Vou rebaixar, ó. Eu rebaixei a mão, mas você pode rebaixar com a própria régua, tá? Para isso, você tem aqui, ó, uma gama de informação de como você fazer isso aqui, certo? Estou nessa caminhada, chorando aos pés de Jesus, mas amo costurar. Então, vai dar certo, querida. Se você está chorando nos pés do Senhor, pode ter certeza que vai dar tudo certo, né? Muitas vezes a gente faz os nossos planos, nós temos o objetivo no coração, mas esquecemos do principal, que é colocar o Senhor à frente. Se vocês, né, têm o objetivo de aprender, se vocês muitas vezes veem esse traçado e veem como se fosse em outro idioma, mas ainda assim está clamando ao Senhor, pode ter certeza que você está clamando ao dono do conhecimento. O Senhor tanto pode fazer você aprender, abrir os seus olhos de uma hora para outra, como também Ele pode fazer o que fez na minha vida. Ele pode te abrir o entendimento e você começar a encaixar um conhecimento no outro e transformar nessa realidade aqui. Então, tá no lugar certo, né? Então, vamos lá. Eu já fiz aqui, ó, o conforto da minha cava, certo? E aí, eu vou determinar até onde eu quero essa manga, tá? Eu marquei aqui, ó, o meio da cava, mas não é obrigatório fazer até o meio. Você pode marcar o meio e depois marcar o meio de novo. Vai ficar muito a seu critério, tá? Então, eu vou fazer aqui até o meio da cava, porque eu acho que fica bem mais bonitinho. No modelo aqui, ó, não foi no meio da cava. Tá vendo? Foi um pouquinho mais para baixo e tá tudo certo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui, ó, meio centímetro ou 1 centímetro, que digo, porque vai receber uma manguinha. E aqui também, ó, eu vou acrescentar, ó, 1 centímetro. Por quê? Porque aqui vai receber um viés. Pode ser meio centímetro também. Só que tratando de meio centímetro, vai um pouco se chocar, ó, nessa mudança. Então, o que você acrescentar aqui, você traz pra cá. E aqui você vai trabalhar um pique, tá bom? A nossa cava já está pronta. O que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar aqui, ó, fazer a criação dessa manga. Como que será? Na linha do ombro, ó, eu estou aqui com a linha do meu ombro, eu vou seguir para colocar o tamanho que eu quiser. Que tamanho é esse? Eu uso como parâmetro e eu digo a você que também use, porque vai ficar bacana, metade do que você tem de ombro, tá? Então, vamos lá. Boa noite, Su. Ó, então eu vou ver aqui quanto que essa criança tem de ombro. Tem 8 centímetros. Então, eu vou criar aqui, ó. Sem contar a margem de costura. Eu vou criar aqui, ó, 4 centímetros. E aqui é o tamanho que eu quero finalizar. Então, aqui, ó, vai entrar a régua para construir. Ó, eu vou usar aqui dentro. E aí, está criado a estrutura. Não significa que ela vai ser isso aqui, tá? Aqui nós vamos ainda partir em vários pedacinhos pra gente trabalhar. Só que eu só posso fazer isso aqui quando a gente trabalhar a parte de trás. Até aí tá tudo bem pra vocês? Tá fazendo sentido? Vamos acrescentar aqui, ó, a margem de costura. Eu vou precisar apenas de 1 centímetro, certo? G, eu não gosto dessa batinha muito reta. Posso acinturar?
pode de uma forma bem suave, tá bom? Você pode vir aqui, ó, entrar meio centímetrozinho e dar uma leve acinturadinha, ó. Porque uma criancinha desse tamanho, ela não apresenta cintura, mas em compensação, a peça fica muito mais alinhada quando ela tem, ó, esse acinturamento aqui. Então, eu já tenho, ó, uma margem de costura aqui, tá? O que tá precisando fazer aqui mais? Veja só. Vamos trabalhar ainda essa parte da falsa manguinha quando a gente tiver a parte de trás. O decote redondo ou canoa. Aqui vai ficar muito a seu critério, mas é importante que você conheça como você vai formar, certo? Informações que a gente sempre carrega conosco, que a gente pode até usar como, de certa forma, uma regra engessada, são estruturas como, por exemplo, quanto que eu vou abrir aqui, certo? Quando você vai construir esse ombro, passando da metade, ó, a metade desse ombro é aqui. Passando dessa metade, você já vai ter uma medida ombro a ombro, tá? O ombro a ombro, ele já está mais na pontinha. Aqui no meio, você vai construir, pode construir um decote canoa ou um decote redondo. Para você construir um decote canoa, você vai descer aqui no meio somente uma média de 1,5 cm, que é para não incomodar a bebê, tá? Mas você pode dizer, eu não quero canoa, eu quero fazer um decote redondo. Então, eu vou usar esse parâmetro aqui, ó. A metade, como nós não temos seio, né? A criança sim tem seio, mas nós não temos, né? É um parâmetro das pences para a gente usar como base para saber se está decotado ou não. Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar essa metade desse ombro, ó. E vou usar aqui, ó. Certo? Então, eu marquei aqui, ó, metade. E acho que tá muito. Tudo que você entrar aqui vai trazer conforto. A única coisa que eu digo a você, não deixe o decote juntinho do pescoço, porque vai incomodar essa bebê, tá? E aí, agora, você vai procurar aqui, ó, a curvatura que satisfaz, certo? Eu tô usando essa régua, mas fica muito melhor de você usar a régua de cava. Jolane, que maravilha, tem que fazer um vestidinho, personagem Mônica, vou fazer a partir desse molde, amei, tudo certo. Ó, o que eu vou fazer inicialmente? Cuidado quando você vai produzir decotes redondos, tá? Pode acabar saindo um decote coração. Vem aqui na parte, lembra que essa parte aqui onde tá o botão é a linha do meio? Então, você vem aqui, ó, e você esquadra cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Por quê? Porque se você for vir direto com a régua assim, ó, pode ser que ele chegue pontudinho, então fica um decote U, tá? Ou um decote V. Produzir isso aqui, esse esquadramento, aí sim, ó, eu vou vir aqui procurando um encaixe. Porque se eu fizer muito assim, ó, ele vai ficar com uma abertura muito grande. E eu quero que ele fique caidinho para depois arredondar. Ó. Certo? G, acho que tá muito grande. Fecha mais um pouquinho aqui. E aí, você pode, ó, retraçar. Desde que você chegue nesse esquadramento aqui, que está bem retinho, tá? Porque o círculo, ó, você pode pegar aí algo e você vê que ele não tem pontas. Ele é bem arredondadinho, certo? Então, quando você tá fazendo, ó, essa chegada aqui, você pode observar que ele não chega assim, ó, como um Vzinho, né? Então, muito cuidado. Se você achar que tá muito aberto, você fecha um pouquinho na lateral. E você vai, ó, produzindo e você vai vendo como tá melhor.
Eu achei até que ficou melhor esse pontilhado do que esse, né, ó. Então, vamos manter aquele ali, certo? Vou precisar fazer um acabamento nesse decote. E pelo que eu vejo aqui, ó, que dá até pra entender que ele tá com um viezinho xadrez, ele é do próprio tecido. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, somente meio centímetro. Deixa eu riscar aqui. Esse aqui é o decote. E esse aqui é o acabamento. Eu vou passar aqui uma fitinha para vocês não se confundirem. Tá bom? Ó. Então, o que tá faltando aqui? Está faltando só a gente trabalhar aqui, ó, a estrutura do babado. Eu vou definir quanto que eu quero de babado, tá? Você pode observar que eu não desci muito aqui, tá? Você pode acrescentar mais um botãozinho, como é neste caso aqui, ó. Foi acrescentado um botãozinho bem baixo. Eu acho que não vai ficar tão bacana. Então, você pode fazer um distanciamento maior. Não tem regra, tá bom? Você vai descrever e você vai construir os seus parâmetros. Nas blusas femininas, peças femininas, nós trabalhamos com um afastamento de botão em média de 7 centímetros. As crianças, elas ficam em média de 5 centímetros, depende muito da função daquela peça. Então, você pode ver aqui, ó, que eu trabalhei com um afastamento de 4 centímetros. Tudo certo. Poderia ser 5, poderia ser também. Você vai direcionar de acordo com o seu gosto, tá? Então, eu vou usar aqui uma média de, deixa eu ver aqui, eu vou usar 4,5 centímetros. Não, 5 centímetros tá bom. Então, eu vou vir daquele formato que eu já tenho aqui, ó, que eu já determinei. E eu vou usar o próprio formato como régua. Olha. Então, nós já temos aqui, ó. Nós já temos a lateral. Ó. O babadinho, ele não vai ser cortado nesse formato, ele será cortado reto. Nós temos aqui, ó, margem de costura. Esse lápis estava funcionando nesse instante. Ó, margem de costura para lateral. Tá faltando margem de costura aqui, ó. Da blusinha para o babado, né? Então, nós temos essas informações aqui, ó. Certo? Eu vou recortar. Eu vou anotar aqui primeiro que o meu babado, ele tem 5 centímetros de largura. Por que que eu vou anotar? Porque eu vou deixar logo aqui, ó, a medida que eu preciso para costurar esse babado. Ó, certo? Deixei. Então, com a minha vista já arrumadinha, ó, já toda no lugar, eu vou vir aqui e já vou separar. Vou precisar ainda dessa manguinha aqui, ó, pra gente fazer a das costas. Até aí tá tudo certo pra vocês? Todas entendendo?
Ó, eu acho que ele desceu bastante, né? Eu acho que ele seria um pouquinho mais pra cima. Ó. Né? Você pode fazer o seu decote um pouquinho mais pra cima, tá? Eu desci metade do ombro. Eu desci 4 centímetros. Você pode descer aqui somente 2 e alargar pra cá. Eu acho que ele ficaria... Deixa eu colocar aqui a fita pra gente fazer um traçado por cima e ver se esse decote ficaria mais semelhante. Mas eu vou deixar aquele mesmo, olha só. A metade foi aqui, ó, certo? Aqui foi 4 centímetros. E 2 seria aqui, ó. 2 centímetros. Vamos ver se ele ficaria mais semelhante, né? Aqui tem aquela parte, ó, do esquadramento. Ó. Eu acho que ele ficaria bem mais parecido, ó, com o decote aqui dessa bebê. Tá? Mas isso aí tá a seu critério, tá bom? Ou você faz como o meu, na metade, porque aqui vai ser costurado, né, ó. É isso mesmo. Olha que coisinha mais linda, né? Fiquei em dúvida em relação à cava mista quando você fez o rebaixamento do conforto. O rebaixamento do conforto, ele foi feito porque eu acho que você ficou com dúvida porque eu acrescentei aqui 1 centímetro, né? A manga vai ser colocada até aqui. Então, essa parte aqui vai ficar aberta. Se eu utilizar a minha cava do jeito que ela tá aqui, vai ficar roçando no braço. Então, foi o que eu fiz. Eu rebaixei 1 centímetro, certo? Pra ficar já costurada. E aí, quando eu coloquei o acabamento, eu subi 1 centímetro. Ou seja, ela subiu para aquela medida que tava, né? Porém, quando costurar, esse 1 centímetro que eu subi, ele vai descer. Então, a cava vai ficar mais baixa e não vai ficar roçando no braço, tá? A frente aqui já está pronta. Bata infantil, tamanho 2, frente, cortar 2 vezes, né? Aqui, gente, olha só, vamos fazer o pique. Até o local que vai receber a manga, recebe, ó, na margem de costura, recebe esse piquezinho aqui. Tá? E aqui, ó, onde nós vamos costurar a vista também. Aqui, ó, na dobra, em cima e embaixo, certo? Na parte de trás, ó, aqui, no acabamento, em cima e embaixo, certo, ó. E na marcação, onde esse acabamento aqui, ó, ele dobra, que é exatamente nesse. Então, aqui eu vou vir também, ó, e fazer o pique. Tanto em cima, como embaixo. Certo? Na próxima aula, nós vamos modelar a parte das costas, a partir do que nós já temos da parte da frente, né? Nós não temos a foto das costas, mas a partir do que a parte da frente nos fala, nós vamos modelar as costas, vamos também construir a nossa manga anjinho, né? Porque eu preciso das costas para saber o comprimento total, e vamos modelar também esse babadinho aqui, certo? Então, todos os requisitos que nós anotamos aqui na nossa ficha, nós conseguimos dar conta, né? Deixa eu virar aqui pra mim. E eu já tô aqui de bigode. Tudo que nós
fizemos, nós conseguimos fazer, dar conta nessa modelagem. Peraí. É por isso que eu sempre trabalho fazendo primeiro essa leitura, construindo esse pensamento crítico, fazendo com que você se solte. Quando você fica muito preso a mecanismos, a regras, você acaba não sabendo andar sozinha. E você sabendo os processos, né? Conhecendo os processos, você consegue aí dar conta de qualquer tipo de interpretação, desde que você conheça os processos. Quais serão as habilidades analisadas na construção dessa modelagem? Essa modelagem será analisado o seu pensamento construtivo a partir do meu, né? Você pode fazer modificações. Será também avaliado as proporções. Eu estou fazendo, você vai repetir, mas quando você fazer sozinha, você vai construir, né? Essa modelagem com o seu pensamento sozinha. Agora você manda modelagem em PDF? Não, eu não mando nenhuma modelagem em PDF, tá bom? Eu apenas disponibilizei a base em PDF para as pessoas que estão lá no nosso grupo e também para quem não está com a impressora, a foto para você construir a sua base. Infelizmente, não é a minha metodologia doar PDF, sabe? Trabalhar com tantos PDF, com coisas amarradas. Eu sempre gosto de trazer as alunas para construir, saber interpretar e construir o seu próprio molde e não ficar refém de modelagem. Mas caso alguma de vocês queiram encomendar modelagens, né? Eu comercializo sim, né? Só que remunerada, tá bom? Aqui eu estou ensinando vocês a andarem com as próprias pernas. Então, meninas, essa aula de hoje foi bastante proveitosa, como todas as outras, mas é bacana que você anote. Nem tudo nós conseguimos colocar num papel, muitas vezes é necessário você colocar a mão na massa e averiguar realmente o que eu estou falando, se é verdade, se você consegue construir, se você consegue andar aí com as suas pernas. E até o final do curso, né, desse mini curso, quem sabe aí você já sabe fazer algumas interpretações sozinha. Quem é minha aluna já sabe, essa aula fica disponível no Face por 48 horas. E a partir desse prazo, a aula é recolhida e fica disponibilizada apenas lá no nosso canal. Quem não está ainda inscrito no nosso canal, costurando com a gente, tem vários links espalhados aqui pelo Face. Eu peço que você se inscreva e deixe sempre um comentário, gente, para nos ajudar a monetizar esse canal, para a gente poder ter recursos. Eu não tenho patrocínio, né? Vocês sabem disso, os patrocínios do Senhor Jesus e são financiamentos próprios, né? Não tenho ajuda com impressões, com software, com nada. Então, preciso realmente monetizar o canal. Se você também assiste aqui, gente, o Facebook foi monetizado, mas vocês não estão comprando estrelinhas. Comprem estrelas aqui, ela é bem baratinho para você poder me ajudar a financiar e trazer mais recursos para vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Beijo e até mais.